Doutora Graça, eu gostaria de agradecer a sua presença, que é positiva nessa comissão, acompanhado do nosso ex-colega Eduardo Dutra, que exerce funções de diretoria na Petrobras, para os esclarecimentos que já aconteceram. Mas eu gostaria de tecer algumas considerações aqui de forma rápida e manifestar uma preocupação que eu acho que não foi ainda objeto de comentário nas perguntas e respostas que foram dadas. Eu sou do Rio Grande do Norte, doutora Graça, fui governador e o meu estado ainda é o maior produtor de petróleo em terra. E pelo fato de eu ter sido governador e ter assistido o processo da Petrobras de instalação das primeiras sondas, eu acompanhei de forma muito presente o alcance do Brasil à autossuficiência de petróleo. Eu me lembro que foi mais ou menos na marca da produção de 1 milhão de barris de petróleo. Foi quando nós alcançamos a autossuficiência. E o Rio Grande do Norte, que tem poços em terra, deu uma contribuição. Eu me lembro que a autossuficiência foi anunciada com grande pompa e circunstância na P50, acho que foi na P50, quando o presidente Lula lá esteve e acho que carimbou com as mãos sujas de petróleo um macacão laranja e anunciou naquela oportunidade a autossuficiência. E aí vem a minha preocupação com as colocações que eu quero fazer à Vossa Senhoria. A informação que eu tenho, e gostaria de que fosse confirmado, é que a P50, que foi um ícone na produção de petróleo do Brasil, porque foi lá que o presidente Lula anunciou a autossuficiência, a P50 produzia, me parece que 180 mil barris de petróleo por dia e hoje produz 70 mil barris de petróleo por dia. Dizem, inclusive li na Folha de São Paulo, que a P50 produz hoje mais água do que petróleo. Não sei se procede ou não, mas é uma coisa que me preocupa. A bacia do Roncador, que é outra que contribuiu em grande medida para a autossuficiência, porque hoje o Brasil produz 2 milhões de barris de petróleo por dia. O Roncador está no meio disso. O Roncador chegou a produzir 460 mil barris de petróleo por dia e, ao que me informam, está hoje em 270 mil barris de petróleo por dia. Essas quedas de produção são a razão da minha preocupação e da minha pergunta, porque no meu estado, onde há uma enormidade de poços de petróleo em terra, se construiu até uma termoelétrica, a Termoaçu, para produzir vapor, para injetar vapor nos poços, para aumentar a produção de petróleo, com investimento. Eu não sei o que é que está ocorrendo com o Roncador, com a P50, se é esgotamento do poço, se é falta de investimento. O que é fato é que aquilo que nós contávamos para a autossuficiência, 470 mil barris de Roncador, 170 mil barris da P50, hoje estão em grande medida reduzidos. E isso me leva aí sim à pergunta que lhe faço, a minha preocupação. Em função dessas quedas e daquilo que a gente vem tomando conhecimento, o maior gol da Petrobras foi ter participado deste processo de anúncio da autossuficiência ao lado de outras empresas que contribuíram para esse gol. Porque foi pelo processo de concessões que o Brasil atingiu a autossuficiência. A Petrobras comandando o processo, mas concessões dadas a outros parceiros privados, somando a produção, levaram o Brasil à autossuficiência no regime de concessão. E vem a minha preocupação. Eu não tenho ouvido falar da abertura de novas licitações. Será que a mudança do regime de concessão para partilha, onde a Petrobras tem a obrigação... Eu vou respeitar aqui o carinho do senador Eduardo Braga. Eu não sei se a mudança do regime de concessão para partilha, onde a Petrobras está pelo próprio processo obrigada a participar de todos os investimentos, de todas as parcerias, não estaria inibindo o investidor privado a participar de licitações novas que viessem a compensar essas perdas das Roncador, da P50 e de outras perdas que estão em curso ou já ocorreram.
e que podem estar nos levando a importar muito óleo diesel, muita gasolina. Claro que isso vai muito em decorrência da qualidade do petróleo que se produz, eu sei disso. Mas eu gostaria de ter a opinião da senhora sobre se a mudança da concessão para partilha não estaria afugentando investidores, que não estariam compensando as perdas das empresas e nem estariam participando, como se desejava da exploração do pré-sal, que é a grande esperança nacional em matéria de produção de petróleo. É a pergunta que lhe coloco com a preocupação que manifesto. Com relação à colocação do senador Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, nós temos aqui alguns comentários, né, com relação à autossuficiência de petróleo, que foi em 2006, nós tínhamos uma autossuficiência em volume. O volume de derivados que nós consumíamos à época atingiu a produção de petróleo, ou melhor, a produção de petróleo atingiu o volume de derivados que nós consumíamos à época. Então, é uma autossuficiência volumétrica, volume, o que eu produzo e o que eu consumo. Agora, o Brasil nunca foi autossuficiente em derivados, nós sempre importamos mais derivados. O que acontece é que tivemos esse crescimento do diesel, como eu acabei de colocar para os senhores. Por exemplo, entre 2007 e 2011, a demanda por derivados cresceu no Brasil, falando de forma geral, não sendo específico no diesel, que os números ficam maiores ainda, cresceu 4,5%, contra uma produção de petróleo de 4,1%. Então, o consumo de derivados cresceu mais e o petróleo cresceu 4,1% nesse mesmo período, 2007 e 2011. Então, a expectativa que se tem é que, com o crescimento da produção de petróleo da Petrobras, dos sócios e dos terceiros, ainda não sócios ou não serão sócios para sempre, quer dizer, porque muitas vezes acontece que você tem um terceiro que não é sócio hoje, mas ele acaba sendo seu sócio. Mas se a gente olha para a produção do Brasil, a partir de 2014, volta-se a ter a autossuficiência, volumes iguais. Agora, estaremos importando derivados, até que as refinarias entrem. A RNEST, primeiro trem em novembro de 2014, depois o segundo trem dela 2015, o Comperj de abril de 2015. Nós vamos conseguir, precisamos fazer viáveis as refinarias do Maranhão e do Ceará, elas são absolutamente necessárias. E aí você começa a ter uma produção de derivados que, inclusive, vai ficar menor do que a produção de petróleo. Então, nós teremos 4,2 milhões de barris de petróleo por dia em 2020, óleo e líquidos de gás natural, contra uma capacidade de refino de 3,4 e um consumo de 3,4. Então, você começa a ficar com uma autossuficiência também em derivados. Esse é o ponto. Então, mas a Petrobras perdeu a autossuficiência. O que aconteceu foi um consumo de derivados muito maior, o que é muito bom. Quando é que essa produção de petróleo vai acompanhar a produção de derivados? A partir de 2014, ela começa a seguir a produção de derivados. Não é ruim a importação e a exportação. São boas oportunidades para importar, boas oportunidades para exportar. Ruim é você ficar com um nível de exposição de contratação de petróleo muito grande, e uma contratação de derivados também muito grande, porque você fica com uma dependência absurda, que não é o caso do Brasil, não é o caso da Petrobras. Esse é um ponto, senador, que eu gostaria de deixar claro, né? Cresceu mais o consumo. Todos aqueles indicadores que eu mostrei no início da apresentação são indicadores muito conhecidos e muito discutidos pelos senhores, mas eles puxaram esse consumo de uma forma bastante intensa. Com relação à P50, essa plataforma P50, que ela está em Albacora, né? Albacora Leste. Essa plataforma P50, ela, como outras plataformas, em algum momento, elas estarão com um nível de produção de água bastante maior do que estavam 2, 3 anos antes. Então, a bacia de Campos, ela é uma bacia madura. Não quer dizer que ela tenha chegado no seu limite, porque
Nós estaremos instalando, a partir de agora, até meados do ano que vem, algumas plataformas para produção de 770 mil barris de petróleo dia, 750 mil, que é a P55, a P58, a P61, a P63. Então, são plataformas na bacia de Campos para produzir um óleo novo. Agora, essa bacia ela é considerada uma bacia madura, então tem várias áreas dessa região que há essa produção de água. Esse óleo pesado, ele exige injeção de água em aquífero e é esse aquífero empurrado que faz essa produção de petróleo. E a água vem. Então, não é um demérito para qualquer empresa no mundo a produção de petróleo, porque essa é uma condição natural. Existe, sim, na Bacia de Campos, uma determinada área da UOBC, Unidade Operativa da Bacia de Campos, uma área restrita, que na minha apresentação, aliás, nossa apresentação, ela aparece em vermelho. Estou preocupada porque estou vendo os senadores com cópia toda preto e branco, então não vai conseguir enxergar, mas imagino que a cópia eletrônica fique. E é uma área pequena. Essa área menor é que a gente precisa trabalhar, e estamos trabalhando desde o ano passado. Esse ano nós montamos um programa, mas essa atividade vem sendo conduzida desde o final do ano passado, para a gente recuperar, administrar a depressão natural do campo, com menos incrustação, menos problemas no poço, menos problemas nos equipamentos submarinos, menos problemas na topside, na plataforma em si. Então, tudo isso vem sendo trabalhado, que é o PROEF, o Programa de Aumento da Eficiência Operacional. Então, são duas situações. O declínio, ele é natural. Nós temos incorporado reservas. A produção de petróleo da Petrobras, ela é a maior, eu mostrei aqui, 45% a nossa produção cresceu de 2000 para 2011, enquanto da Shell diminuiu, enquanto da ExxonMobil, que é a maior companhia de petróleo do mundo, cresceu 6%. Nós não fizemos aquisições, é toda uma produção que nós chamamos uma produção orgânica, sem aquisição de outras empresas. Então, a Petrobras está muito bem. Essa questão não é que tenha havido pompas e tal da P50, é isso. Outras plataformas da Bacia de Campos vão começar os declínios naturais. O que não pode é ter uma depressão do reservatório que ela não seja administrada. A gente tem que administrar a explotação do petróleo e do gás. Autossuficiência, eu já coloquei. Com relação à concessão e a partilha, se afugenta o investidor, eu não creio. Aliás, eu diria que não. Quando nós estamos operando, por exemplo, no Mar do Norte, no Golfo do México, por exemplo, nós sempre procuramos uma empresa que conhece aquela região. Nós queremos nos associar com quem conhece, quem tem 30, 40 anos trabalhando na região, para ser sócio em algum campo. E eu entendo que quem vem para o Brasil, as grandes, as majors, quando elas vierem para cá, quando tiver o momento da licitação, da rodada para o pré-sal, lá na frente, não sei quando será, que elas irão nos procurar, exatamente porque sabe que a lei nos obriga a estar pelo menos 30%. Petrobras tem uma história, nosso índice de sucesso exploratório na Bacia de Campos, no pré-sal, de forma geral, ele é de 94%, foi o número que eu coloquei. Eu não conheço, assim, em atividades severas, como é águas profundas, né, você ter em qualquer lugar um resultado tão grande. Então, as empresas, eu acho que é o contrário. O fato de termos que estar 30% em participação no campo vai dar para essas empresas uma competitividade maior, e elas virão. Nós estaremos rateando o risco natural dessas atividades, o risco do sucesso, o prêmio exploratório também, porque onde há o risco há o prêmio, e o conhecimento, para definir as locações que são as locações mais importantes e adequadas à participação naquele bid. Então, eu acredito, prezado senador, que provavelmente vai acontecer o contrário. A Petrobras procura se unir a empresas que têm conhecimento fora do Brasil, e essas empresas procurarão a Petrobras. Dá mais segurança. Eu, por exemplo, posso dizer que na área de exploração e produção, a grande maioria dos técnicos também vê assim. Quando você está numa determinada atividade, você quer sócio, é a Shell, é a ExxonMobil, poxa, ótimo e tal.
a Chevron. Isso é bom, porque essas empresas têm uma história de mundo assim impressionante. Então, eu acho que não afugenta.